Você está falando alto demais. Você não pode se vestir assim que nem criança. Ah, mas você não vai usar esses penteados, né, Ana Flávia? Pelo amor de Deus. Você já é uma mocinha. Por muito tempo eu recebi muitos comentários que eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E dentro de mim existia uma certa ruptura no meu coração sobre a minha identidade. Porque quando eu tentava ser eu, sempre vinha aquela coisa, aquela voz na minha cabeça. Você está passando dos limites? E sem perceber, eu comecei a criar uma amargura. Algo dentro do meu coração contra essas pessoas. Que elas poderiam estar certas, poderiam estar erradas. Isso é elas com Deus. Mas onde estava errado? Meu coração estava se permitindo carregar dores por anos. Isso, gente, é coisa de quando eu tinha 13, 14 anos. Hoje eu tenho 20. E o Senhor, Ele foi tratando isso no meu coração e eu não entendia o porquê. Hoje, agora, pregando, é um compilado de coisas. Mas agora eu entendo que tudo tem um propósito. Existe um propósito sobre nós encontrarmos a nossa identidade em Deus. E a paz é uma dessas coisas. Porque quando nós estamos em paz com Deus, tudo aquilo que está fora do lugar, o Senhor, Ele vai trazendo ordem. E Deus fez isso na minha vida. E eu espero que o Senhor, Ele venha trabalhar no teu coração se existe algo que ainda não está curado de fato. Algo que ainda não está resolvido de fato. O Senhor venha trazer essa cura sobre o seu coração no dia de hoje. Sem o amor de Deus em nós, não há como amarmos o nosso irmão. Aqui diz, amai-vos de coração uns aos outros, preferindo-vos em honra. Será que nós temos amado o nosso irmão? Será que chega o domingo e a gente fala assim, nossa, cadê aquele meu amigo da igreja? Por que será que eu não estou vendo ele? Às vezes eu sinto, não só comigo mesma, né? Porque só eu que faço essas coisas. Que às vezes eu não me importo. Às vezes eu não faço questão. Ah, fulano faltou. Ah, tudo bem, acontece. Não, o nosso coração tem que se importar com os nossos irmãos. É para isso que serve a igreja. A igreja é um corpo vivo, de partes vivas. Se nós não nos importamos com o nosso irmão, então quem nós temos sido como filhos de Deus? E aí teve um ponto interessante que eu lembrei, que você provavelmente já disse essa frase, ou você já ouviu alguém dizendo. Mas Ana, eu me dou bem com todo mundo. Eu só não vou com a cara de fulano. Ah, eu não tenho nada contra. Mas é que assim, não me cai muito, sabe? Não tem muito o que conversar com essa pessoa. Imagina, irmão, se Deus falasse isso da gente. Ai, mas essa filha minha aqui, olha como que ela age. Toda descabeçada. Ah, não quero falar com ela hoje. Imagina se Deus tratasse a gente dessa maneira. Se Deus não nos trata assim, por que nós tratamos os nossos irmãos? Às vezes tem tanta riqueza em conhecer o irmão, em abraçar o irmão, em ter paz e comunhão. E nós desmerecemos isso. Então eu volto a perguntar, nós temos amado de fato? Ou só temos sido educados com o nosso irmão? Essa foi a primeira reflexão que Deus colocou no meu coração. O segundo tópico de hoje é: sede fervorosos no Espírito. No verso do 11 ao 15, ainda no capítulo 12, vai dizer assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Algumas palavras-chave me chamaram a atenção nesses versículos.
Sede cuidadosos, sede pacientes, perseverai em oração, socorrei aos santos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos ter zelo com a palavra, ter zelo com o nosso relacionamento com Deus, mas também ter zelo com o nosso relacionamento com os nossos irmãos na igreja. Fora da igreja, com certeza, porque nós somos cartas vivas pelo mundo. Então essa palavra não é só para os que estão de dentro, mas é para nós que estamos dentro e vamos para fora. Se você na sua faculdade fica reclamando do colega que não fica quieto, que fica reclamando do professor, que fica reclamando da mensalidade ou dos problemas da instituição, se você é uma pessoa que fica reclamando do seu chefe, que fica reclamando do seu colega, isso não é uma atitude que Deus nos traz. O que Jesus nos ensina, o que o Espírito Santo falou ao coração de Paulo e fala aos nossos corações hoje: tenham zelo, não sejam preguiçosos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está tudo dando errado, a pessoa foi grossa com você no trabalho, você não é para reclamar, é para você dar glória a Deus. Você não está aguentando? Começa a orar. Agora você vai reclamar para os seus outros colegas? Para quem está chegando agora na fé, tudo bem, porque a pessoa está aprendendo ali. Mas quantos de nós estamos há tanto tempo na igreja? Ouvimos tanto sobre a maneira como devemos andar, como Jesus nos ensinou, e sem perceber, continuamos caminhando nos velhos hábitos. E eu digo isso por mim mesma. Por vezes, sem perceber, às vezes eu estou falando: ai, mas eu tenho trabalho demais na faculdade. Ai, mas a professora não faz questão de ensinar. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Nós precisamos o quê? Suprir as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. O irmão está em dificuldade, nossa, coitado. Não, eu tenho que ser a pessoa e falar assim: não, vem comigo, vamos caminhar. Eu tenho que começar, tem que vir de mim. Como manter a paz? Ai, mas fulano me magoou. Ah, mas fulano não pensou em mim. Tá, mas agora está na hora de você pensar nele. Ter a paz dentro de você e levar essa paz. Ah, mas aquele irmão da igreja, ele não conversa mais comigo. Não faz mais questão da minha amizade. Então faça você questão da amizade dele, de ter paz com ele, de se importar. Quantas vezes a gente vê o pastor Rubinho falando assim: ô irmãos, se vocês me chamarem, eu vou na casa de vocês. Alguém já viu o pastor recusando o convite? Alguém já viu ele negando alguém ir na casa dele? Não chamando para ir para almoçar? Nós precisamos ter essa hospitalidade no nosso coração. No meio de uma sociedade que não se importa, que é fria, que não faz questão, que é indiferente, nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser aqueles que se importam. Nós temos que ser aqueles o qual as pessoas do mundo veem Cristo, veem o amor de Deus. Porque muitas vezes não vai ser com versículos que nós vamos pregar, mas é com a nossa atitude. Com 16 anos, eu tive um encontro muito profundo com Deus. E eu entendi que o Deus dos meus pais era o meu Deus. Mas não porque era Deus dos meus pais, mas porque eu conheci Ele. E na escola, teve uma época que eu fui muito perseguida. Porque antes eu reclamava, eu falava mal e no último ano do ensino médio eu não fazia nada disso. Eu ia com a minha biblinha, ficava quietinha. Quando dava eu falava de Jesus. E aí teve um dia que uma pessoa ficou revoltada comigo na sala. E falou assim: como que você consegue? Você finge esse amor, essa empatia, essa paz que você tem, que você não sai gritando com todo mundo. Porque, para quem não sabe, eu tive uma época muito barraqueira. Eu brigava com todo mundo pela frente. Como que você consegue? Você finge ser santa. E eu fiquei muito
constrangida com aquilo, porque eu fiquei assim, nossa, gente. Porque naquela época eu não estava focando em me aparecer para aquelas pessoas. O meu coração estava queimando tanto por Cristo, que o desejo do meu coração era só que as pessoas conhecessem a Cristo na minha escola, porque era o lugar onde eu estava naquela época. Nós precisamos ser os agentes de paz. Nós precisamos nos esforçar com os outros. E a frase que mexeu muito comigo, que eu escrevi é: Jesus não mediu esforços por nós. Então, por que nós medimos para os nossos irmãos? Hoje eu não estou bem. Hoje, não fala comigo. Eu não vou falar de Jesus. Eu não vou orar por ninguém. Espera aí. Jesus, ele sai diversas vezes no Novo Testamento, nós vemos Jesus, ele indo no secreto, ele indo para lugares isolados e tendo tempo com o Senhor. Gente, ele atendia milhões de pessoas. Era muita gente que ele orava. Se nós nos cansamos, muitas vezes em uma vigília, orando por 10, 12 pessoas, orando ali em comunhão por 2 horas, imagina Jesus, que trazia cura e oração sobre a vida de pessoas, por milhões de pessoas. Era muita gente. E ainda assim, ele não mediu esforços por nós. Mas o que ele fazia? Ele ia para lugares isolados, para as montanhas, para onde quer que seja, tendo momentos apenas com Deus em oração. Se nós não temos um relacionamento com Deus, esse é o tópico: sede fervorosos no Espírito. Se nós não temos um relacionamento com Deus, uma busca por ser mais como Cristo, então nós não vamos transparecer isso. Tem uma frase, eu acho que foi minha mãe que me falou, por muitas vezes na adolescência, ela falou assim para mim: Ana, não dá para você dar para os outros aquilo que você não tem. Não dá para você dar água se você está com sede. E naquela época eu não entendia, porque eu queria levar todos os meus amigos para a igreja e tal. E assim, eu conhecia Deus, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Ele. E eu falava: não, mas a gente vai fazer um movimento, que não sei o quê, as pessoas vão aceitar Jesus. E minha mãe: filha, você precisa buscar, você precisa ser cheia. E hoje eu entendo isso. Porque eu percebo, eu mesma, que quando eu estou mais próxima de Deus, quando eu busco mais a Deus, eu transbordo mais do amor de Deus, mais da paz. E isso não é algo que... Isso não é algo que Deus, ele simplesmente fica nos dando. É necessário nós buscarmos. Precisa vir de nós. O Senhor, ele está totalmente à disposição de nós. Tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. As coisas de Deus, o Senhor, ele não limita, ele não fala assim: não, é só até aqui o amor. Não, é só até aqui a empatia. Não, é só até aqui a compaixão. É só até aqui a alegria. Não, o Senhor é abundante, ele nos dá abundância. Só que ele nos dá à medida que nós buscamos a ele. E é necessário nós começarmos a ter esse sentimento no coração, essa urgência de ser o primeiro a resolver. Em muitas situações, gente, eu já falei assim: mas o problema é da pessoa comigo, eu não tenho nada com ela. Então, até a pessoa não vir falar comigo, não tem o que eu fazer. Será que não tem o que você fazer? Se você percebe que a pessoa está incomodada com você, não fala com você, olha torto para você, qual tem sido o seu posicionamento? Eu vou fingir que eu não me importo, que eu sou maior do que isso. Gente, vamos colocar o joelho no chão, vamos pedir pela vida dessa pessoa, vamos buscar ter essa paz, ter esse relacionamento de bom convívio entre nós. Um dos maiores, não sei se um dos maiores, mas eu percebo que o inimigo, ele não brinca. Ele não brinca para roubar, ele não brinca para matar e não brinca para destruir. Uma pessoa dentro da igreja que não tem um convívio saudável, não vai permanecer. Isso é porque os irmãos não são saudáveis? Claro que não.
mas é porque é necessário dentro de nós existir uma urgência de buscar ter paz com os outros, de buscar ter um relacionamento bom com os outros. Isso começa de dentro de nós. Será que nós temos nos esforçado, e não com sentido de peso, mas com sentido de incentivo, de energia? Nós temos buscado nos esforçar para ter um bom relacionamento com os irmãos? Para marcar um café, para conversar no pós-culto? É necessário nós sentirmos essa urgência. E ela começa com a nossa busca na presença de Deus, para nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios dele. E isso me leva ao nosso terceiro ponto de hoje: deixando as velhas práticas. Ainda em Romanos 12, só que no verso 16 ao 19 diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos, diz o Senhor. Eu escrevi: já houve um tempo em nossa vida que sair como certo, ter a razão, dar o troco, jogar na cara das pessoas os seus erros, era algo justo. Mas o Senhor nos chama para um novo tempo, um tempo de cura. Não sejam orgulhosos, não devolvei o mal por mal, não vos vinguei a vós mesmos. Quantas vezes a gente ainda quer ter a razão? O Senhor nos justifica. Nós precisamos ser humildes, buscar a paz uns com os outros. O orgulho, ele só nos impede de ter relacionamento. O orgulho, ele nos impede de ter a cura e de levar a cura aos outros. Quanto mais nós deixamos a nossa carne tomar as decisões, se posicionar em meio aos nossos relacionamentos, ao nosso dia a dia, mais difícil é as pessoas conseguirem ver Deus nas nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Senhor mude os nossos corações. Porque nem sempre é sobre ter a razão. Às vezes o preço de você ter a razão é uma alma amargurada. O preço de você ter a razão é uma amizade quebrada e nunca mais restaurada. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que realmente ter a razão é o que mais importa? Porque eu tenho certeza que se você não vive isso hoje, em algum momento na sua vida você já viveu. De não ir atrás da pessoa, não pedir perdão por achar que você tem toda a razão. E eu falo por mim. Nós precisamos ser humildes e pedir perdão, mesmo se nós estivermos certos. Porque não é sobre termos a razão, mas é sobre nós glorificarmos a Deus. É sobre sabermos que é o Senhor que nos justifica. E nós buscarmos ter plenitude na presença dEle. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle. Por quem o Senhor é e pelo que Ele faz em nós e através de nós. Nós não fomos chamados para ter razão. Nós não fomos chamados para sairmos como certos nas situações. Nós somos chamados para ser arautos do reino de Deus. Nós somos chamados para ser a diferença. Quando as pessoas te falarem, mas você estava certo. Mas você estava certo mesmo, sair brigando, falando as coisas. Não, irmãos. Nós temos que ir contra o que o mundo diz que é o correto. O que o mundo diz que é justo. Porque a justiça do mundo não é a justiça de Deus. No próximo versículo, fala: a vingança é minha, eu retribuirei,
diz o Senhor. No verso 19: Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Ou, como diz aqui, façam ao contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com... Aqui cortou o versículo, mas é com o bem. Irmãos, quando eu estava estudando essa parte, eu até perguntei para o meu pai, eu falei assim: pai, o que significa, né, amontoar essas brasas vivas sobre a cabeça do inimigo? E estudando e conversando com ele, é entender, você vai confundir, a pessoa não vai entender o que está acontecendo. São coisas que não fazem sentido. Como assim a pessoa te odeia e você vai lá e abraça ela? Como assim a pessoa detesta a sua cara? Ela olha para você e vira a cara. E você vai lá e ora por essa pessoa. Isso não faz sentido para o mundo. Mas o Senhor não nos chamou para fazer sentido para o mundo. Ele nos chamou para levar o amor dele a toda a criatura. Porque o Filho dele fez isso por nós. Então é nossa responsabilidade levar isso para todos aqueles que nós conhecemos. E para concluir, acho que a mensagem de hoje foi bem rápida. Eu não sei, eu não estou sem o horário. Mas eu escrevi: vença o mal com o bem. Seja você o primeiro a estender a mão, a buscar resolução, a fazer as pazes. Deixe Deus te curar, para que você também possa ser instrumento de cura aos que estão ao seu redor. Que nós possamos parar de levar a vida com algumas questões não resolvidas como se tivesse tudo bem. Se você está com algum problema com alguém na sua casa, seja você o primeiro a ir pedir desculpas, aí buscar uma resolução, buscar uma cura. A gente esperar as pessoas quererem nos trazer reconciliação, as pessoas trazerem paz para nós, as pessoas restaurarem os relacionamentos, apenas o Senhor pode fazer isso. Mas é necessário a nossa busca para que os relacionamentos sejam restaurados. É necessário a nossa busca em Deus para que nós possamos viver em plenitude. Sabe por quê, irmãos? Quando eu comentei com vocês sobre palavras que me disseram, sobre coisas que me feriram e que eu carreguei até pouco tempo, porque hoje, glória a Deus, eu sou curada de tudo isso. Não eram as pessoas que me disseram que estavam carregando esse peso, era eu. Então, se você tem alguma intriga, algum problema com alguma pessoa, para a pessoa não faz diferença, mas é sobre eu e você termos a plenitude da paz em Deus. É sobre eu e você caminharmos livres em Deus, viver a vida sem pensar sobre o que as pessoas fizeram para nós no passado, mas é sobre ter um olhar novo, sobre o que Deus deseja nos nossos relacionamentos com as pessoas, com a igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Nesse momento, eu gostaria de frisar novamente e encerrar com: deixe Deus te curar, para que você também possa ser instrumento de cura aos que estão ao seu redor. Irmãos, talvez eu não teria tanta propriedade para falar sobre isso se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Para alguns, pode não ser nada demais. Ah, mas alguém só fez um comentário sobre você e você ficou toda magoada? Você é tão mole assim? Eu sou, oxe. Nem todo mundo é de ferro. Eu deixei levar para o meu coração.
Eu não tinha maturidade, mas hoje eu tenho. E hoje eu busco viver essa paz em plenitude. Gente, eu posso dizer para vocês, depois que de fato eu liberei perdão sobre essas pessoas, sobre o que elas disseram ao meu respeito, eu nunca mais fui a mesma. Eu posso dizer, Jesus me curou. E eu era uma pessoa antes da cura. E hoje eu sou uma pessoa nova. A minha identidade foi restaurada. E não precisa ser algo grande. Coisas pequenas vão nos ferindo. Mas o Senhor trouxe cura sobre a minha vida. E se existe algo no seu coração que talvez você nem saiba, nessa manhã, eu gostaria de pedir que você, se você se sentir confortável de estar sentado, fique sentado. Mas se você quiser se colocar de pé, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração nesse momento e falar assim: Senhor, se já há algo que eu sei que eu preciso liberar perdão, me dá forças para pedir perdão. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Eu gostaria de dizer, não, é super fácil. Não é. Porque muitas vezes nós usamos de muleta aquilo que as pessoas fizeram conosco para que nós não avancemos. Mas o Senhor, Ele nos chama para um lugar de cura completa, de restauração completa, de um novo completo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, Senhor, mesmo com medo, mesmo não querendo, Pai, hoje eu decido receber a sua cura. Hoje eu decido não olhar mais para trás, não olhar para os erros dos outros, para as falhas dos outros, ou até mesmo para as minhas, para aquilo que eu fiz, que eu errei, que eu não consigo olhar para frente. Senhor, Espírito Santo de Deus, aquilo que você ministrou ao meu coração, Senhor, venha ministrar ao teu povo nessa manhã. Se possível, vamos ter agora um breve momento de instrumental, para que você de fato medite agora nesse momento. Seja só você e Deus. Faça a sua oração. Não a oração que eu estou fazendo, mas se permita quebrar os muros que você mesmo construiu, sobre as dores, sobre a amargura, sobre o seu passado. Deixe Deus trazer algo novo sobre a sua vida nessa manhã. Seja liberto, seja livre. Espírito Santo, abre os olhos, abre a mente, o coração nessa manhã. Em nome de Jesus, permaneça nesse momento. Fale com o Senhor, permaneça nesse momento. Não saia, permita-se ser ministrado pelo Senhor nessa manhã. Não saia daqui sem perceber: eu tenho que mudar isso, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que ser o agente que leva a cura. Seja o primeiro a receber a cura do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Permaneça nesse local de quebrantamento, de humilhação aos pés do Senhor, para que Ele venha trazer uma cura plena, uma cura total sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor Absoluto. Diga essas palavras. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és Senhor. Tu és tremendo.
Tu és soberano, vamos declarar todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe Acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar, Senhor, da tua glória, e apesar desta glória que tens, o Senhor se importa conosco. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar da tua glória, Senhor, Ele olha para nós. E apesar dessa glória que tens, oh Senhor, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vamos declarar a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare nessa manhã a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. e apesar Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. será que nós podemos erguer as nossas vozes e declarar isso nessa manhã? E apesar, coloque a mão no seu coração e diga isso. E a última vez bem forte, vamos declarar. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és, Senhor, declare. Tu és tremendo. Diga isso, igreja, nessa manhã.
o que Ele é. Tu és tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para encerrar. Só pediram para avisar, a gente teve cantina ontem no culto dos jovens. E tem pastéis da Yamada na caixa. Estão congelados. Tem 15 unidades de carne e 10 de queijo. Estão 2 unidades, sai R$15, R$7,50 cada um. Praticamente é para cobrir o custo que foi pago lá do pastel. Se você quiser pegar depois do culto, faça isso. E vai estar ajudando esse recurso, o Ministério Infantil e os teens para o acampamento desse ano. Então, faça isso, vai ser bênção. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. E eu peço que depois dos irmãos se abraçarem, se confraternizarem, 11h15, eu peço que os líderes de ministério, os irmãos da diretoria, os pastores, estejam comigo por um tempo. Eu preciso trazer uma palavra de alinhamento com todos, até 11h30. Então 11h15, por favor, os irmãos me encontrem lá na sala 3, para a gente ter uma palavra bem rápida, só para alinharmos algumas questões. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra que ouvimos, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, pedindo, Pai, que essa palavra traga frutos profundos no nosso coração, e que o Senhor nos ensine mesmo, Senhor, a te buscar mais, nos ajude a isso, para que nós possamos entender cada vez mais a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, nos ajude para que possamos ser luz, para que possamos levar aquilo que estamos recebendo do Senhor. Nos abençoe, nossas famílias, para que nós possamos cada dia refletir o teu amor e a tua graça para todo aquele que precisa. Obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por cada família que aqui esteve. Oramos, Pai, que durante essa semana o Encontro Nacional Batista Dependente seja uma bênção também, que o Senhor abençoe a organização, abençoe a realização, tudo que vai acontecer ali naqueles dias, que a tua boa mão, a tua direção esteja sobre o nosso povo batista dependente, sobre os pastores, líderes, irmãos das nossas igrejas de todo o Brasil que vão estar vindo. O Senhor abençoe a viagem deles, o Senhor guarde eles no caminho. Alguns, Senhor, farão viagens de 2, 3 dias. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, e que todos possam chegar em paz, e nós tenhamos um tempo muito abençoado aqui em Sumaré, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de bênção do Senhor sobre a vida das nossas igrejas batistas independentes aqui no Brasil. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que eu sei que o Senhor nos dará no culto de aniversário no próximo domingo. Eu sei que o Senhor vai abençoar a vida do pastor Tiago, ele vai ser um instrumento nas tuas mãos, e nós, como igreja do Senhor, vamos ser muito edificados com toda certeza, e vamos ter um tempo muito festivo. Vamos encher essa igreja agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no meio da tua igreja. Que o Senhor nos despeça debaixo da tua paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com toda a igreja que ama Jesus. E o povo de Deus diz: dê um aplauso para Jesus, querido. Glória a Deus.